A reputação é como se fosse um seguro para o CFO. Então o CFO tem que pensar no marketing dessa forma também, senão ele é muito míope, ele não tá pensando no valor de médio e longo prazo da companhia e às vezes curto prazo. A reputação, você quebra a reputação de um banco ou de qualquer empresa, você quebra a empresa. É impressionante como quando você mexe com a paixão, né, das pessoas, isso gera conexão. Então a Fórmula 1 motor, ela gera isso muito forte. O futebol gera isso muito forte. Então você tira a capa, né, e se conecta. E isso é super bom, né, porque negócios, Kelmer, sempre foram e sempre serão confiança entre pessoas. Eu aprendi como líder, né, que o acerto é do grupo, o erro é meu. Better products, better services. Better. Better não é o melhor, é sempre melhor, sempre melhorando. Olá pessoal, aqui é o Kelmer da Bowie, estamos aqui para dar início a mais um Bowie Talks, mais uma vez com convidados especiais, como eu sempre digo, vocês merecem. E eu vou ler a apresentação dele para não perder nada, porque essa aqui ela tem algumas características interessantes. Então, hoje recebemos um profissional com 30 anos de empresa, iniciou a carreira em engenharia, passando por desenvolvimento de negócios internacionais, incluindo uma experiência de 2 anos no Japão, e hoje lidera a estratégia da América Latina de marketing conectada a vendas, enterprise e projetos de alta complexidade. Bom, então já está interessante até aqui, né? Agora um pouco sobre a empresa. A empresa que ele atua, estamos falando de uma multinacional japonesa com mais de 120 anos de história, 57 anos no Brasil, presente globalmente em infraestrutura de telecom, redes ópticas, 5G, biometria e projetos críticos para governos e grandes enterprises, inclusive responsável por sistemas de cabos submarinos que conectam continentes. Então, assim, muita coisa interessante aqui, o papo vai ser legal. Nosso convidado é o André Eletério, diretor de marketing e relações públicas Latam da NEC. Então, André, seja bem-vindo ao Bowie Talks. Obrigado, Kelmer. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Essa introdução ela é divertida, né? A gente vai ter bastante assunto, bastante história para contar aí, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade de falar com o seu público aí. Legal, é divertida, mas muito divertida. Essa aqui, eu comentei que quando eu vi sobre os 30 anos, e já é para a gente começar aqui, a primeira coisa que eu pensei, cara, para ser 30 anos, né, tem que ser... não dá para ser 30 anos do mesmo jeito, não dá para ser 30 anos na monotonia, você chegar bem longe disso. Então eu pensei, para ser 30 anos tem que ser com dinamismo, com oportunidade de crescimento, né, com sentimento de desenvolvimento também. E aí eu li uma publicação sua, que nela você respondeu um pouco do que eu pensei, né, e eu recortei uma frase aqui, que a virada de engenheiro para marqueteiro foi natural porque sempre teve o desejo de conectar pessoas aos seus propósitos, e que o segredo da longevidade é viver cada dia como se fosse o primeiro. Então, assim, sensacional, eu já começo parabenizando, assim, até uma visão, eu acho muito interessante, muito bacana sobre essa história. E como que é, né, isso na prática, né? Como que foi no dia a dia? Em algum momento você deve ter tido dúvidas, em algum momento você deve ter tido desafios diferentes ou além do que talvez você se sentia ali pronto para tocar. Conta um pouquinho pra gente como que foi isso na prática. Kelmer, é assim, cara, eu acho que a característica básica é a curiosidade, né? Você move, está sempre movendo, querendo aprender alguma coisa, querendo fazer diferente, questionando o que você tem, isso diariamente, o tempo inteiro. E isso faz você estar sempre querendo aprender mais, né? E então foi um processo muito natural, né, de expansão, acho que, das atividades. Então, óbvio que eu sou engenheiro, criado engenheiro, né, métodos, sistemas, né, precisão da engenharia, isso eu trago até hoje, isso é super importante para os negócios, para você fazer a mensuração das atividades que você faz, para fazer a precisão das coisas que você faz, você ter o rigor técnico, o entendimento das tecnologias e tudo mais, só que expandindo o escopo, né? Que eu trago isso, essa base técnica, essa base teórica, essa base cartesiana, por exemplo, expande isso para conectar pessoas, né? Conectar propósitos, como você falou aí. E isso foi um processo muito natural, né? dentro da minha carreira. Então, inicialmente, eu lembro na engenharia,
Eu gostava muito e era bom aluno na engenharia e até hoje gosto e não deixo de ser engenheiro, a minha base está lá, né? Mas eu sempre gostei de explicar as coisas, de contar as histórias. E eu não sabia disso. Tanto que eu fui trabalhar, por exemplo, na primeira área que eu trabalhava já com gente, né, que era a integração de projetos, pensava em projetos, então trazia as dificuldades da empresa e levava como fazer aquilo acontecer para o cliente. Isso é integração, implantação, que é muito que a gente faz até hoje na companhia, né? E aí fui desenvolvendo a carreira, fui para o lado mais técnico, que eu gosto pra caramba até hoje, tenho curiosidade para entender como a tecnologia funciona, porque a tecnologia parece mágica, né? As pessoas, hoje em dia, ela é tão mágica que elas nem notam como um celular funciona completamente sem fio. Uhum. Como que você se conecta instantaneamente, Sim. completamente sem fio, com o outro lado do mundo em tempo real? Ninguém nem nota isso. Isso é muita tecnologia. Isso é muita engenharia embutida. Então, fui expandindo meu escopo e sempre me divertindo e querendo aprender mais. Eu lembro de um dos momentos de maior aprendizado da minha vida foi quando eu recebi o convite, depois de ter desenvolvido várias coisas, né, de ir morar no Japão. Eu tinha ido antes 3 vezes a trabalho, então foi fantástico, um momento de aprendizado incrível. Eu fui convidado a morar no Japão e fui trabalhar com o que você falou aí, de sistemas óticos submarinos. Que isso não é nem são projetos que a gente faz aqui, são projetos globais. A nossa matriz que toca isso, porque são projetos para ligar continentes. Mas eu era engenheiro de sistemas que fui trabalhar com isso. Você imagina a quantidade de aprendizado que eu tive que ter em tão pouco tempo para entender aquilo que até hoje, cada vez mais, né, mas a ponta da tecnologia de sistemas óticos. Você conectar um continente ao outro com um equipamento de uma ponta, outro equipamento na outra ponta, você levando vários terabytes de velocidade, tem muita tecnologia embutida aí. Eu fui entender como isso funcionava o meu trabalho era transformar isso em sistemas e traduzir isso para os clientes. Aí já foi pegando a veia da comunicação, né? Já era um engenheiro, Legal. mas que ia para o mercado para trabalhar a tecnologia e mostrar como essa complexidade funcionava. E aí participei de congresso. Que interessante. Isso como engenheiro ainda, como engenheiro. porque esse é um trabalho de comunicador também. Exatamente. Né? Mas aí participei, tive a grata sorte de estar numa área que tinha muita oportunidade para fazer isso, e eu acabei indo representar a companhia em vários congressos internacionais que eu ia explicar isso. No congresso internacional, como aquela tecnologia de ponta desenvolvida lá nos laboratórios da nossa matriz, ela seria aplicada na prática para desenvolver a conectividade na sociedade, né? na humanidade, na verdade, né? Que é no mundo inteiro. Né? E isso acabou me desenvolvendo muito. Então eu tive que aprender tecnologia a fundo, como que funciona. Como engenheiro mesmo. Como engenheiro, exatamente, sistemas óticos. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que aprender como comunicar. Né? E aí eu fui participar de congresso, como que fazia aquilo. Então, acabei desenvolvendo capacidade de apresentação de coisas complexas. E outra coisa que eu tinha que fazer, né, eu tinha que aprender muito bem a falar a língua, né? Eu fiz escola aqui, aprendi inglês, mas nunca tinha usado profissionalmente. Lá eu tinha que apresentar essas coisas para os clientes. Então isso tudo durante 2 anos, e foi um aprendizado absurdo, fora a cultura, fora como se portar, fora como fazer gestão disso no mundo corporativo super complexo, numa outra cultura que é completamente diferente. Se você me perguntar, que a gente vai ficar horas falando sobre isso, porque estou há 30 anos inserido nesse cenário. E aí minha vida foi indo, e eu fui me desenvolvendo, voltei e quis continuar fazendo isso. No Brasil, eu acabei indo mais para a área de negócios, de vendas, e fui trabalhar além do mundo das comunicações, das operadoras e tudo mais, fui trabalhar com o governo, empresas, aprendi, fui me desenvolvendo no marketing, obviamente que fui estudar, porque surgiu uma oportunidade já estava migrando para o marketing, fui entender o que era marketing, né? Eu não tinha noção que era marketing, não foi uma coisa planejada, quero fazer marketing. Não, fui naturalmente me especializando em comunicação, e fui entender como que fazia isso com técnica, né? com processos, com metodologias. Fui fazer meu MBA em marketing. E aí isso para a função anterior, para a função de engenheiro. Não. Já estava migrando para a função de marketing. E era intencional essa migração? Foi natural. Eu fui trabalhando com vendas, fui trabalhando com estratégia, né? E aí estratégia marketing, e aí surgiu comunicação junto.
E aí eu fui, o que é isso que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu estou indo como engenheiro? E aí eu fui fazer meu MBA, fui surgindo as oportunidades na companhia, e aí virei relações públicas e marketing e comunicação da companhia a nível regional, conectado, entendendo como funciona a América Latina, e muito conectado com a matriz também no dia a dia para definir as estratégias e tudo mais. Então foi um processo natural de expansão do escopo, eu acho. Não foi uma coisa que eu imaginava anteriormente, mas foi o desenvolvimento dentro de um setor que é um setor altamente dinâmico. Né? Então, volta muito a sua pergunta. Como aguenta 30 anos? Cara, não tem tédio. Você todo dia tem que aprender uma coisa nova. Todo dia o mercado global mudou alguma coisa. Todo dia surge uma nova técnica, uma nova tecnologia. Todo dia surge uma nova forma de fazer isso. Você tem que estar o tempo inteiro aprendendo. Então, se você gosta desse mundo dinâmico, o setor de TIC, né, de tecnologia da informação e da comunicação, é o paraíso, né? Porque o tempo inteiro ele está disruptando alguma coisa com uma nova técnica, com uma nova forma de implementar, com uma nova forma de fazer alguma coisa. É só ver na vida pessoal, né? O celular, cada vez ele está com mais funções, né? E as redes que a gente trabalha, a infraestrutura que está por trás disso, ela precisa acompanhar, né? Então, uma coisa está muito ligada à outra. Se você não tiver redes muito bem preparadas, como você vai ver vídeo no seu celular móvel? Você não vai ver. Se você não tiver os sistemas muito bem preparados, porque hoje em dia não é só a rede, né? Você tem que entender o que acontece na rede, porque a conexão ela existe, mas os serviços estão em cima deles, né? Você saber que aqueles serviços estão funcionando corretamente, isso você tem que olhar o todo. Então, cada vez fica mais complexo. Os projetos, eles sempre foram complexos por ser grandes, geograficamente, tecnologicamente. Hoje em dia eles são complexos porque praticamente a sociedade inteira está dentro desses sistemas, e se esses sistemas não funcionam de forma correta, a sociedade para. Se desliga a internet da sua casa, o que você faz? É aí que a gente você para de trabalhar, né? Tanto que é necessário. Né? Se você está em home office, na empresa, se acaba a rede, as pessoas não sabem nem o que fazer. Vamos conversar. Antigamente não existia isso, né? As pessoas tinham que conversar, escrever o papel. Hoje em dia, caiu a rede, para tudo. Sistemas não funcionam, vendas não acontecem, sistemas de transporte não funcionam e por aí vai, né? Então é muito dinâmico, Kelman. Então acho que a resposta é muito essa, mas tem a questão original que eu falei, da curiosidade, do entendimento, de gostar do novo, de não estar preso só ao seu passado, estar sempre construindo o futuro e desenhando para onde você está indo. Eu acho que esse é o grande segredo dos 30 anos. Eu fiz um post no LinkedIn quando eu completei 30 anos de casa, falei, não acredito nisso. Foi nesse que eu vi. Né? Eu fiz uma reflexão lá que eu escrevi isso aí. Acho que você viu, foi isso mesmo. Eu peguei de lá, achei sensacional. E o segredo da longevidade é viver cada dia como se fosse o primeiro, né? Mas é muito isso, né? Senão você não sai da sua cama, né? Vou fazer aquilo lá, cara. E isso, se isso for o seu combustível, tá tranquilo, né? Vai fácil, né? Sem estar preso só no passado, né? Porque para você se renovar, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter o passado como um alicerce. Né? Então ele te dá experiência, ele sabe que você errou, que você acertou, mas tem coisas que não existem mais e não vão voltar mais. Processos, a forma da gente trabalhar, a forma da gente fazer não existe mais. Então não adianta eu querer refazer o passado. Não, você tem que reconstruir o futuro, né? Então isso é super empolgante, né? Demais. A gente falou um pouco da questão da complexidade para deixar mais claro para mim, mas eu pesquisei um pouco mais sobre a NEC, mas principalmente para quem está ouvindo. Essas soluções são complexas. A gente está falando de hardware, a gente está falando da engenharia para projetar tudo isso. O que a NEC entrega na prática? Hoje em dia, Kelmer, o mundo não é muito... Ele já foi mais especialista em termos de hardware. Ele ainda continua, né? Você tem sistemas especialistas, mas hoje em dia você tem muito... O que mais se desenvolve são softwares, né? Então você tem camadas de computação, por exemplo, surgiu o mundo das nuvens, né? O que é nuvem, né? Nuvem é processamento num grande centro de dados. Como que você faz isso acontecer? Você criou técnicas em si que você consegue fazer softwares que eles rodam muito bem nesse ambiente distribuído, né? Então você tem técnicas novas de fazer software para aquilo rodar. Então mesmo funções de rede
que funcionavam, precisavam de um hardware dedicado hoje em dia, eles podem muitas vezes rodar dentro de um centro de dados. Então, por isso que você vê muita evolução e crescimento enorme de centro de dados, porque ele está levando as camadas de software para dentro dele, né? Então, tem crescimento por isso. Esse foi o grande crescimento da cloud, por exemplo, que se fala, que é uma área que a gente trabalha muito fortemente, tá? Então, é construir esses grandes centros de dados, interligar esses grandes centros de dados, monitorar, fazer sistemas que você consiga garantir que os softwares e serviços estão funcionando de forma correta. A gente usa um conceito de observabilidade. Observabilidade é ver fim a fim, por exemplo, se um serviço está funcionando. Por exemplo, se o seu banco para de funcionar, você vai sempre falar que é o problema no seu Wi-Fi de casa. Se você está em casa, se você está na rede, você vai falar que é o seu 4G. Muitas vezes não é. Às vezes é uma camada de software, às vezes é um conector, às vezes é um ponto central da rede, muitas vezes não é a ponta, como a gente sempre coloca, vou desligar o fio do Wi-Fi e vou ligar de novo porque vai tudo voltar. Muitas vezes é também. Tá? Mas como você consegue fazer isso num mundo tão dinâmico, tão dependente de sistemas, é colocando camadas de complexidade adicionais que você observa o seu tráfego fim a fim, por exemplo. Então, são vários modelos. Então, o hardware existe, sim, e sempre vai existir, mas ele subiu muito na camada de software que dá flexibilidade e você consegue processar isso de forma distribuída muitas vezes. Nem tudo que roda no seu celular está aqui, muitas coisas estão na nuvem. O Waze não roda todas as rotas aqui, ele está na nuvem, ele monitora, ele se conecta, então os sistemas estão muito interconectados, né? E as redes hoje em dia elas estão muito velozes, né? Se você olhar, por exemplo, a evolução das redes celulares, né, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ele revolucionou a mobilidade, né? Seu celular hoje em dia tem mais poder computacional que o computador que levou o homem à Lua, porque se concentrou com tecnologia muito avançada, se concentrou muito poder computacional aqui, mas não só aqui, ele está conectado em redes altamente velozes que você traz todas as aplicações para esse centro aqui, que é a sua interface do mundo real, né, com o mundo virtual altamente conectado, né? Então, tem hardware, tem software, tem várias camadas, mas cada vez você tem mais software e mais sistemas e aplicações comandando tudo isso aí. E a ANEC atua fornecendo tudo isso, desde serviço até... A gente fala, eu gosto muito do propósito da marca, né, que a gente fala em orquestrar um mundo mais brilhante. Isso é um exemplo, é um resumo do propósito do que a companhia faz, né? E orquestrar um mundo mais brilhante traz tudo isso junto. Orquestrar é assim, a gente assume que não dá mais para fazer tudo sozinho. Não existe mais isso. É um mundo totalmente interconectado e interdependente. Então, sim, a NEC no Japão ainda tem alguns hardwares, a gente aqui trabalha muito pouco, mas a gente trabalha com alguns softwares da nossa matriz, mas a gente trabalha com muitos sistemas de parceiros. Então, orquestrar é orquestrar o ecossistema. Então, o ecossistema que precisa fazer o nosso propósito, a nossa proposta de valor. A proposta de valor da companhia, ela tem pontos muito claros do que quer fazer. E a gente trabalha como para entregar esse propósito? A gente traz os melhores parceiros para conseguir entregar aquilo. Então, isso é orquestrar. Então, a gente orquestra desde hardware, software, serviços, tudo junto para entregar valor para o cliente. Aí vem o orquestrar um mundo mais brilhante. E esse mundo mais brilhante é assim, ó, a gente tem que levar valor. Então, o valor é o quê? O cliente ser mais eficiente, ou o cliente ser mais produtivo, o cliente vender mais, ou ele gastar menos. A tecnologia sempre vai trabalhar nessas premissas. Então, você está levando valor para um negócio. Surge um negócio por causa da tecnologia. A gente está lá orquestrando os sistemas que façam isso acontecer. Tá? Dentro das camadas, a minha camada de início da minha carreira era essa camada de redes. Mas você pode ir para a camada de software, você pode ir para a camada de aplicação, você pode ir para várias outras camadas. E aí você transforma isso num mundo mais brilhante. O mundo mais brilhante é o quê? Fazer esse valor chegar até a ponta. Então, lá no propósito da empresa, diz uma coisa que é super bonita, que faz assim, ó, que é para que cada cidadão, cada indivíduo possa atingir o seu máximo potencial. Então, a gente conecta, a gente prepara sistemas, a gente prepara a melhor infraestrutura, o melhor sistema para que as pessoas possam
atingir o seu máximo potencial. Vai depender de cada um, obviamente, mas a tecnologia a princípio vai estar funcionando mais corretamente, então você consegue desenvolver as suas próprias capacidades. E isso é o tal do mundo mais brilhante. Então, um propósito muito claro, entrega de valor muito clara, tá? Então, orquestrar um mundo mais brilhante traz muito isso que você perguntou aqui na sua fala inicial. Excelente, excelente. E pensando nisso, entrando para a parte de comunicação, imagino o quanto teve contribuição seu background técnico para traduzir isso, já era sua missão lá no início, né? Traduzir isso para o público. Mas a gente está falando de quem ali? São pessoas muito técnicas, mas também tem pessoas mais de negócios. Como que funciona essa tradução para chegar lá na ponta e quem que é esse público? Então, depende muito da oferta da solução, né? Mas o nosso público ele é muito nichado, né? Como a gente trabalha, a empresa trabalha com sistemas B2B, então a gente não atua na camada do consumer, do consumidor final, a gente atua na camada das empresas. Quando você fala em mundo de infraestrutura, de redes e de comunicação, todo mundo precisa, né? Mas você tem um grau de complexidade nas grandes empresas, nas grandes operadoras e nos grandes governos. É a nossa especialidade. Então, quando é mais complexo, a gente é mais importante para aquele cliente. Quando você é mais simples, você resolve com produtos de prateleira de mercado. Tá? Mas quando é mais complexo, você precisa ter uma fábrica, por exemplo, que a rede precisa funcionar em tempo real e ter mobilidade. Você vai muitas vezes implementar técnicas que você usa nas grandes operadoras, mas em ambientes nichados, para você fazer uma mobilidade segura, precisa, que esteja correta para a aplicação daquele cliente. Então, a gente atua muito, Kelmer, nesse nicho onde a complexidade é importante. Então, a gente traz parceiros que tenham capacidade de entregar soluções para essa complexidade e a gente, com clientes específicos, a gente trabalha isso. Então, quem é o público? Quem trabalha, por exemplo, com redes, quando você vai trabalhar com redes, você vai trabalhar com desde o C-level da empresa até a camada de supervisão, gestão, analistas que trabalham e que fazem esses projetos. Então, a gente pode ajudar, por exemplo, aos engenheiros, ao pessoal que precisa desenhar essas redes, a dizer para ele a melhor forma de entregar aquilo, melhor projeto, melhor arquitetura, o que há de mais moderno, quais são as opções tecnológicas que você tem no mercado. É praticamente uma camada de consultoria para ele conseguir fazer uma rede dependendo das necessidades de negócio dele. Então, a gente tem especialistas, pessoal mais técnico, mais preparado, que vai falar essa linguagem aqui. A gente, do marketing, a gente traduz com algumas ferramentas isso. A gente, com uma venda B2B, o one-to-one ele é muito importante, mas a gente tenta traduzir assuntos que a gente fique falando com esse mercado para poder identificar dores, identificar necessidades. Então a gente trabalha casos, a gente trabalha tecnologias, a gente se comunica com as nossas contas target, porque a gente, dentro da nossa estratégia, a gente desenha quem a gente consegue atender e para quem a gente agrega valor. Então, a gente trabalha muito com a estratégia de Key Account, onde os accounts têm a sua carteira, é uma carteira definida, e, obviamente, que pode ter algum tipo de mudança. Então, a gente faz trabalhos específicos, muitas vezes, nas contas, mas muitas vezes dentro de segmentos que a gente acredita que a gente agrega mais valor. E aí a gente usa as ferramentas que o mercado tem. Mas a gente também trabalha as camadas de gestão até a camada do C-Level. A gente tem ferramenta para tocar todas essas camadas. Cada uma de uma forma, cada uma com uma intensidade. Então, o público, a gente tenta entender muito bem o público para a gente poder levar isso ao extremo. Quando você fala ferramentas, desde estratégias até ferramentas na prática tecnológicas, Sim. Quais? Todo tipo de ferramenta? Sim. A gente tem ferramentas de automação de marketing, a gente tem ferramenta, a gente cria conteúdos específicos para o público específico, a gente pensa muito técnicas de EBM, a gente delimita muito bem as contas que a gente vai trabalhar. É claro que no mundo B2B a gente tem limitações orçamentárias, o marketing tem limitações, que num plano estratégico a gente quer abraçar o mundo, né? Falei, não, vamos dirigir onde que a gente vai conseguir gerar mais valor. E a gente vai acertando como se fosse um sniper mesmo. Então,
Agora, nesse quarter, a gente vai trabalhar esse conjunto de contas. E a gente faz estratégias específicas para aqueles conjuntos de contas. A gente pode replicar isso no próximo quarter, ou a gente vai expandindo, isso vai dependendo muito das limitações. E a gente vai medindo tudo isso, né? O tempo todo medindo. Então, a gente tem, sim, ferramentas de medição, de métricas para isso, mas uma das coisas mais importantes para o nosso dia a dia, que é gerenciar essa complexidade, é a gente estar sentindo o pulso do negócio o tempo inteiro. Então, a proximidade com a empresa, com a equipe comercial, com a equipe de negócios, com a alta liderança da nossa empresa, isso é super importante. E a gente mantém ferramentas de conexão com o mercado diretamente também. Então, a gente tem programas que a gente fala a língua do cliente, o cliente fala, a gente dá voz para o cliente. Então, a gente está sempre conectado com o nosso público-alvo de alguma forma para tentar traduzir essa complexidade a nível bidirecional, né? Uma das coisas que o nosso propósito fala de cocriação, a gente tenta trazer para a prática do nosso dia a dia. O cocriar é assim, ó, uma empresa que resolveu orquestrar, a gente tem que orquestrar o cliente também. Então não é o que eu quero fazer e vou empurrar para o cliente. Isso é quem desenha produto. Quem faz um produto específico, ele tem que empurrar aquele produto, baseado em pesquisa, obviamente, mas depois que ele desenhou o produto, ele tem que empurrar. A gente não, né? A gente tem que criar junto. Então, a gente tem que entender as dores do cliente, então a gente tem que ter canais bidirecionais dentro do marketing de entendimento, dar voz aos nossos executivos, dar voz aos nossos clientes, porque juntos a gente vai co-criando essas soluções junto com o mercado, junto com o cliente. Então, é um modelo muito dinâmico, mas que a gente tem toda uma metodologia para fazer isso. A gente tem as práticas de mercado que a gente faz, a gente tem as ferramentas de mercado que a gente faz, e a gente integra isso o tempo inteiro. Então, eu integro desde a geração do lead mais simples até uma estratégia de relações públicas, de assuntos que a gente vai estar falando, e traz isso para várias camadas de implementação. Em paralelo com essa estratégia de que a account tem uma estratégia mais voltada para segmentos específicos, eu imagino que mais aberto não deve ter, né? Tem sim, a gente estuda os mercados e a gente vê onde está performando melhor, né? Faz os estudos de vários pontos, né? Então a gente vê mercados que estão crescendo muito, obviamente, né? Mercados que a nossa oferta tem mais aderência, né? Mercados, a gente olha para a nossa carteira onde a gente está performando e a gente vai pegando e direcionando nossos investimentos para aquilo. Para determinados segmentos ou regiões também? Normalmente segmentos, porque a gente trabalha em América Latina, né? Mas a gente tem países que são mais maduros, isso depende muito da nossa quantidade a nossa equipe comercial consegue dar vazão àquilo. Então é um modelo muito handmade, a gente tem um framework de atuação, mas a gente vai acelerando ou freando dependendo de como que tá. Tem mercados que, não, agora eu estou com o pipeline cheio, não preciso mais fazer isso aqui, vamos fazer no outro lado. E tem mercados, não, agora a equipe comercial, o vendedor saiu da conta, então a gente desacelera aquilo ali porque a gente vai repor. Então é muito dinâmico a forma que a gente vai desenvolvendo, mas sempre dentro de um framework de atuação. Então a gente vai só dosando a direção conforme a demanda e conforme o que está acontecendo efetivamente dentro do mercado. Dentro do mercado, mas também dentro das nossas capacidades de entrega. Porque não adianta nada eu fazer um monte de marketing e não ter gente para atuar. Gerar um monte de lead e não ter prosseguimento com a equipe comercial depois. Então a gente vai dosando muito isso, onde a gente vai alocando os recursos e o esforço do time e das equipes, né? Legal. E falando em canais, vocês têm algum que é mais prioritário na estratégia, eventos, ou mais voltado para prospecção ativa, ou é isso mais bem orquestrado para as contas? Não, a gente faz de tudo um pouco, Kelmer. A gente tem uma estratégia de eventos, sim, e a gente gosta muito de fazer eventos sob medidas, eventos muito estratégicos, dependendo onde a gente precisa tratar um tema. Então, legal. A gente gosta muito de fazer coisas em clientes específicos, grupos de clientes, ou muitas vezes participamos de eventos de mercado também, muitas vezes a gente orquestra junto com o detentor da tecnologia. Tem uma tecnologia nova, precisa promover um setor tal. Tá bom, vamos num evento X. A gente tem vários modelos em si. Se você olhar a estratégia, a gente gosta muito de coisas dirigidas e pequenas. Mas a gente participa de eventos de cidades inteligentes,
que é uma área que a gente atua. A gente participa de eventos de biometria, identificação digital. A gente participa, porque a gente precisa ter um público lá. E o que eu faço é integrar todos os canais. Dentro das nossas disciplinas de atuação, eu trabalho, por exemplo, uma camada acima, que eu digo, que é a camada de liderança de pensamento, onde eu vou construir reputação. Como que eu faço isso, Kelmer? É um trabalho sistemático que a gente faz semanalmente, há mais de 400 semanas. A gente tem um projeto chamado Start Eldorado. Estou fazendo a conta aqui, 400 semanas vai dar mais de 10 anos. Né? Não chega a dar 10 anos, não, mas quase vai 10, por aí. Vai estar indo para lá. Eu fiquei curioso porque a liderança de pensamento ficou no hype agora, né? De poucos anos para cá. Isso é importantíssimo, Kelmer. Isso é reputação. E é uma coisa que eu falo, assim, são vários conceitos aqui, eu não posso me confundir. A gente faz marketing de performance. Eu tenho que achar lead, eu tenho que pagar a conta hoje. Né? Então a gente está lá fazendo blog post dentro específico das promoções que a gente precisa, a gente faz o evento para a gente levantar os leads, a gente ajuda a equipe comercial, a gente faz eventos de relacionamento para a equipe comercial, a gente trabalha para gerar o negócio ali, precisamos fazer isso. Mas a gente também trabalha pensando em posicionamento, para gerar os grandes leads, porque muitas vezes você gera leads pequenos, que a gente tem métrica para isso, a gente paga a conta com a execução do dia, mas eu tenho que construir o futuro e construir a reputação. Eu digo que é o hidden ROI, né? O ROI escondido. A gente tem uma pressão enorme. Qual é o ROI desse evento? Qual é o ROI dessa ação? A gente sabe muito bem isso. Mas tem ROI escondido que as empresas acabam não medindo, que é a reputação. A reputação, ela, além de tudo, é um seguro corporativo estratégico. Quando você trabalha a sua reputação, quando você tem um problema com o cliente fala, poxa, a NEC pisou na bola nisso aqui, mas eles me ajudaram em várias outras coisas aqui. É como se fosse um seguro para o seu negócio. Se dá uma crise de, sei lá, um equipamento pegou fogo, não é o nosso caso. Não, tem qualidade e não foi um problema. Você consegue trabalhar, a reputação é como se fosse um seguro para o CFO. Então o CFO tem que pensar no marketing dessa forma também, senão ele é muito míope, ele não tá pensando no valor de médio e longo prazo da companhia e às vezes curto prazo. A reputação, se você quebra a reputação de um banco ou de qualquer empresa, você quebra a empresa. Se o cliente começa a sair porque deu um problema com o sócio, você quebra a empresa. Então, quando você trabalha reputação, você tem que trabalhar de forma estratégica. Ela não pode ser isolada numa única pessoa, porque esse é um risco enorme. Essa pessoa sai, se a pessoa tem um problema de saúde, você quebra a empresa. Então, muitas vezes você vai fazer isso porque isso dá muito valor. Muitas vezes você tem um grande executivo, mas você trabalha um composto reputacional para você ter essa longevidade que a NEC tem. Então, você trabalha isso com várias ferramentas, né? Você trabalha isso com criação de artigos autorais. Você suporta um executivo para ele conseguir falar a linguagem do C-level dos clientes que ele vai visitar. Da próxima vez que ele bater na porta daquele cliente, ele viu uma matéria num jornal, ele viu no blog, ele fez que nem você fez comigo, fez uma busca na internet, quem é esse cara, o que ele anda falando, você vai construindo a reputação desse cliente, e esse cliente, desse executivo. Só que a gente faz isso de forma transversal. Eu construo a reputação de vários executivos, desde o mais alto até a camada de suporte. Então, essa camada de reputação, que eu chamo de thought leadership, a gente trabalha muito fortemente. E isso, por exemplo, quando você tem um evento que você vai ter um palestrante, ele vai estar levando a mensagem da marca. Então a gente prepara um briefing, mensagens-chaves, orienta o executivo, posiciona, porque ele tem que se posicionar ali como líder. Isso dá muito valor. A gente tem mapeado, eu não posso dar detalhes, de grandes projetos que surgiram com essa construção. Então você junta o que você fez na imprensa, o que você fez no auditório, o que você fez na apresentação, você junta com os posts de blog que ele faz, com os artigos que ele faz, com o que ele posta no LinkedIn dele. Tá? Então você constrói a reputação dos seus executivos. Isso tudo ajuda a vender. Né? Então eu digo que isso muitas vezes é difícil de medir. Como você mede isso? Você mede, e como eu consigo medir, estando próximo da equipe comercial, identificando o que andou baseado, o que evoluiu baseado nessas ações. E aí a gente vai mapeando isso para fazer. A gente não consegue, muitas vezes, mensurar isso de forma estruturada num sistema que faria mensuração em curto prazo. Muitas vezes um projeto desse leva 1 ano e meio para sair.
E como que você vai trabalhando isso? Então, você junta os compostos. Então, você tem esses grandes deals gerados dessa forma e você tem os deals gerados com inbound marketing, com estratégias técnicas de inbound que a gente atua. Tá? Mas a reputação corporativa, esse seguro corporativo, ele é super importante. Então, thought leadership, o pensamento, a parte de relações públicas, você tem que ser relevante. A gente não pode ficar falando o que a gente quer falar. A gente tem que falar o que o mercado quer ouvir. Né? Isso para executivos de marketing ou para qualquer executivo de negócio, muitas vezes é muito difícil, porque todo mundo é medido por curto prazo, né? Tem que entregar no quarter. Só que se você fala só o que você quer vender, o cara não está nem te ouvindo do outro lado. O que a gente criou, Guilherme, que dos 400 programas indo lá do Start ao Dourado, foi um processo natural de criação que eu acho que eu ajudo muito por ter essa visão holística de engenheiro, de comunicador, né, de marketing, de estratégia, olhando todo, e eu consigo suportar muito, que é preparado pela Rádio Eldorado, o jornalista Daniel Gonzalez, que lidera isso. A gente troca muito, ele que faz o projeto, mas a gente está o tempo inteiro escutando. Eu tenho uma coluninha lá, nesse programa, que eu participo de quase todas as entrevistas. Então, é o meu radar estratégico. Eu estou ouvindo o tempo inteiro C-levels falando sobre transformação digital. Como se emprega, como se aplica isso no dia a dia. Então, lembra da cocriação? Eu não vou lá para falar, vou lá para ouvir. E aí, dou pílulas de mensagem. Esse público que participa com a gente dentro do Start Eldorado, eles estão levando suas mensagens para o canal da Rádio Eldorado, dentro do podcast promovido pelo próprio Estadão. Então é super relevante porque eles levam informação curada pelo Daniel, né, que trabalhada por ele, eu e a NEC está aprendendo o tempo inteiro e a gente está se conectando. É tipo eu aqui. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E a gente transformou isso, esse projeto que a gente fez, num outro projeto que aí ele faz a conexão acontecer de forma ainda mais intensa. A gente transformou isso, que é um programa de rádio, que pode ser feito remotamente, via Teams. A gente tem a cada quarter, depende muito da agenda estratégica, porque é um projeto em parceria, porque a gente convidou para isso a Japan House. A Japan House tinha um interesse de promover mais negócios e tudo mais, a gente convidou e fez junto, a gente criou um projeto chamado Conexões Japan House. O que ele acontece a cada quarter, dentro das instalações da Japan House, é um ambiente neutro, mas que tem a força institucional do Japão por estar dentro da casa da Japan House. A gente monta junto o que está acontecendo que é relevante para o mercado. A Rádio Eldorado compra esse assunto, avalia o que é interessante, faz sentido, não faz, e a gente monta uma grade com 4 executivos que a NEC está sempre presente nisso por ser patrocinador do projeto. E aí eu estou trabalhando o meu executivo em Thought Leadership, eu estou trabalhando conexão de negócios, então os executivos que vão lá são todos executivos relevantes, que usam a tecnologia no seu dia a dia para transformar. Então, executivos da NEC também, de outras empresas? Normalmente tem um executivo da NEC participando da mesa, mas participam convidados de mercado da rádio, mais 3 ou 4 executivos. Então, a mesa com 4, 5, dependendo de como ele monta, um tema. A gente vai ter a gente está tendo todo quarter, né? E a gente vai levando o tema e se monta essa mesa. E os executivos vão lá para falar o que eles quiserem dentro desse tema. É totalmente livre, sem edição, é um papo aberto, onde eles constroem como eles usam tecnologia para transformar o seu negócio. Ele quer falar sobre isso, eu quero ouvir sobre isso, e a gente conecta esse mundo. Então, orquestrar é quase ser engenheiro também de conexão, né? Volta para a história original, né? A conectar coisas, que é a função do engenheiro de telecom em si, eu levei para o mundo das comunicações. Eu faço isso no dia a dia usando esses projetos que a gente tem que conectam as pessoas, trabalho Thought Leadership, trabalho liderança, trabalho negócio, trabalho conexão. Se no futuro, pode ser que não gere negócio nenhum ali, mas no futuro esse executivo vai ter participado junto com a gente. Ele vai lembrar, muitas vezes, vai indicar a NEC para a sua equipe, e você vai construindo reputação. E essa reputação, você valora isso como? Valora no longo prazo.
né? É claro que quando a gente faz RP, por exemplo, relações públicas, a gente metrifica isso. Gerou milhões em retorno de mídia. Tem isso metrificado. Isso é um indicador, né? Mas o quanto gerou efetivamente de negócio, eu tento o tempo inteiro olhar lá o que está entrando de pipe aqui, na verdade, da companhia, para conectar com as nossas ações. Então, eu tenho claro, por exemplo, que segmentos que a gente elegeu como estratégicos dentro do marketing, não foi só o marketing que fez, obviamente, mas a gente deu a camada de sustentação para os setores crescerem. Então, a gente tem um crescimento hoje no setor de empresas que, claro, que o marketing ajudou de alguma forma, ou num lead rapidamente por inbound, ou nessa construção de reputação que a gente vem trabalhando de forma consistente, que é outra palavra mágica, né? Não adianta você fazer um negócio, fazer agora e esperar o resultado. Não vai vir. Se você não tem consistência, um propósito claro, uma estratégia clara, e faz aquilo com paixão o tempo inteiro, né? Que aí volta no por que fica 30 anos, né? Você tem uma paixão o tempo inteiro pelo novo, por fazer acontecer, por criar, por conectar, aí você consegue fazer essas coisas funcionarem de forma que traga o resultado esperado por uma organização, né? Que precisa de resultado, né? A própria estratégia de thought leadership não é algo que vai dar resultado em poucas semanas, né? Você sabe que ela até pode dar, porque o thought leadership você está criando reputação do executivo. Ele postou, a gente tem sempre, se eu procurar as nossas redes, a gente sempre vai ter alguma coisa escrita por algum executivo, trabalhada por algum executivo, e a gente usa essas pílulas de conexão para ter ideias da gente. Então, um executivo está participando de um congresso, ele tem que pensar numa mensagem. Essa mensagem, muitas vezes, a gente transforma num artigo que a gente dá de presente para um jornalista e depois a gente promove no nosso blog, depois promove na nossa rede social. Eu criei reputação. Legal. Essa reputação, esse post-blog pode chegar num cliente específico e gerar um negócio sobre aquele assunto que ele falou. Então, a gente usa as ferramentas para potencializar. Então, sim, gera negócio, pode gerar negócio de curto prazo, sim, dependendo se você faz isso muito conectado à sua estratégia, né? E pelo que eu entendi da sua explicação, vocês dão um suporte gigante para isso acontecer, né? Então, a publicação, às vezes, do executivo, em alguns casos, vai ser escrito por vocês. A gente tem a NEC, por ser uma empresa global, né, a gente tem várias policies, né, que a gente segue. Então, a gente tem uma policy de marca, por exemplo. A policy de marca, ela é bem interessante, que ela dá um guide para a gente de coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente não pode fazer, que são muito importantes, né? Você ter os seus guarda-reios para você não invadir espaços, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Tem que pôr limite, né? Porque está em quantos países? Então, o executivo, como que a gente faz isso? A gente tem os executivos mais próximos, os que são porta-vozes ou que participam publicamente de eventos, a gente está muito próximo. A gente treina, a gente faz capacitação, a gente diz o que pode falar, o que não pode falar, a gente dá o guide de marca, a gente dá uma polida nele, mas ele é livre. Se ele falar alguma coisa que não pode, vou estar lá junto dizendo isso aqui não é legal, mas normalmente isso não acontece, porque o pessoal ele tem uma reputação também, os executivos também têm uma reputação a zelar e eles gostam desse suporte. Então funciona super bem e a gente está muito próximo. Então agora está tendo um evento que a assessora de imprensa está junto lá do executivo. Ela está mapeando, está vendo o que ele está falando, isso provavelmente vai gerar um artigo. Né? Ou não, pode ser que não gere, mas pode ser que gere um pedido de imprensa para ele evoluir sobre aquele assunto. E a gente está mapeando. Então a gente é muito próximo desse ecossistema, mas a gente prepara eles, segue as policies, e uma coisa que a gente faz por ter esses brand policies, a gente tenta fazer pelo menos a cada 6 meses, a gente faz um refresh de posicionamento de marca para todo mundo. Toda empresa, todos os funcionários. A gente chama todo mundo que quer conhecer, porque construção de marca não é só o alto executivo que faz. Não é só o executivo de vendas que faz. É toda a organização. É quando você emite uma nota fiscal, lá você está tratando o cliente de forma diferente, não seguindo o que a marca diz, o propósito da empresa, os valores da companhia, você está perdendo, tirando valor do negócio da empresa. Então a gente trabalha com todo mundo. A gente mostra para todo mundo, mas a gente cria guias. Então eu tenho internamente um guia de redes sociais, que está lá. Para quem quiser postar, a gente dá a liberdade, pode postar nas redes sociais, mas você tem que tomar cuidado, você não pode dar informação de cliente. Quando você posta uma coisa em relação, falando em nome da NEC, toma cuidado com o que você está falando, que tem coisas internas que você não pode estar falando, mas você
Está num evento da NEC, você pode postar, não tem problema, está lá dentro do policy. Tá? Então, quem quiser fazer, tem gente que gosta de fazer, tem gente que não gosta. A gente não manda ninguém fazer, a gente dá as ferramentas. Como vocês incentivam, além das ferramentas? A gente faz isso que eu falei, a cada 6 meses a gente faz um refresh de marca, a gente tem um portal interno, onde a gente tem um repositório lá de imagens de LinkedIn, a gente tem um guia de como se portar em rede social, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. A gente tem todos os materiais corporativos, então o nosso blog, por exemplo, está lá facilmente. Se gostou de um tema, quer dar uma replicada naquilo, bora. O que eu faço muito também é executivos que gostam de escrever artigos, a gente está sempre monitorando. Se alguém escreveu um artigo e postou em alguma rede, a gente muitas vezes vai lá, esse artigo é legal, vamos transformar ele numa coisa corporativa? Mas ele escreveu por conta própria. Legal. Muitas vezes escreveu por conta própria. Se está dentro do nosso target estratégico, dos pilares eleitos pela companhia, aí a gente estimula. Entendi. A gente oferece. Vamos fazer um artigo sobre isso aqui? Que tal? Me dá os seus bullets. Quer escrever? Aí muitas vezes o executivo escreve, ou às vezes a gente escreve. Depende muito da característica de cada um. Então a gente tenta manter um contato muito próximo com toda a organização, principalmente esse pessoal que é de negócio, esse pessoal que trabalha de alguma forma em coisas que gerem valor. Embora, como eu falei, né, toda a companhia gera valor. Então, muitas vezes a gente trabalha quem não está no core do negócio. Então, muitas vezes, um executivo de RH vai participar de um evento e a gente suporta ele. A gente suporta ele com um guide de marca, com o que pode falar, mas ele vai lá falar como autoridade no setor dele. Isso para a gente é ótimo, que mostra que a empresa é uma empresa séria, que tem processos. Um tema que ninguém gosta, mas eu acho super importante para uma empresa, por exemplo, é compliance. Compliance é um termo duro, chato, muitas vezes, mas ele é super importante, que eles são esses guarda-reios da companhia. E você mostra até onde você vai, até onde você não vai. O jogo está claro ali. Então, isso é sempre muito interessante e a gente estimula. Muitas vezes a gente convida, ou se o executivo tem um convite, a gente suporta isso, ou a gente trabalha dependendo da oportunidade que surgirem, uma matéria sobre isso. Pode ser que a gente vá suportar e trabalhar sobre aquilo. Excelente. Eu vi que você tem muita interação com o time de vendas, né? Isso, acho que numa empresa do tamanho da NEC, se não tivesse, talvez não ia ter chegado onde chegou, né? É uma coisa que vem, inclusive, da cultura de muito tempo atrás e das matrizes aí. Como que é isso mais na região da América Latina aqui? Como que é a sua interação com o time de vendas? E se você acredita que isso é algo que marketing tem que puxar mais? Ou tem na cultura ou não funciona? Ou se dá para promover também? E nessa promoção, se é algo que é muito responsabilidade de marketing mesmo? Kelmer, tem uma questão de você tem que ir para o jogo desarmado, né? Se você vai muito armado, você vai para a briga, né? Isso é só guerra, né? E isso é facílimo acontecer. Então você tem que ir desarmado, sem nenhuma... Eu te contei várias coisas que você percebeu que eu tenho muito orgulho que eu faço. Mas eu não entro com a equipe comercial falando isso para eles. Não, cada um vê o valor em que está. Eu tenho que tirar o meu orgulho fora e vamos ver o que cada um precisa. E a gente constrói muito isso. Então, muitas vezes, eu vou participar de alguma coisa que um account manager identificou que é importante para alguma coisa. Vamos entender se aquilo é importante, se aquilo se encaixa na estratégia corporativa, traz a equipe de negócios. Putz, isso aqui faz sentido, vamos embora fazer. Então, você tem que estar o tempo inteiro aberto. Aberto para ouvir, aberto para falar, aberto para descontinuar coisas, aberto para propor o novo. Então, você tem que ser muito desapegado das coisas que podem parecer que funcionem muito para você, mas não está funcionando para aqueles caras. Então, vamos repensar isso aqui. Né? Eu pensei, sei lá, em ter um brinde tal. Esse brinde não funciona, cara, então descontinua isso. Né? Então, coisas assim, a gente faz isso o tempo inteiro. Então, você tem que ter... você não pode ser apegado ao passado, como eu já falei, né? Você não pode ser apegado às coisas que você criou, sua autoestima, assim. Você tem que entender e ler o ambiente e fazer junto. Então, a proximidade com a equipe comercial é muito importante. Mas não só a equipe comercial, né? A equipe de liderança, a equipe de gestão. Você tem que entender as dores de onde está. Mas não tenha dúvida, porque marketing e vendas são co-irmãos, né? Um funciona com o outro. Vendedor que acha que não precisa de marketing está deixando dinheiro na mesa, né? E vice-versa, né? O marketing que não precisa de vendas
está também deixando dinheiro na mesa. Então, esse trabalho é um trabalho que é o dia a dia. O tempo inteiro você está falando com um diretor, mas também com um account, você está falando com um time de tecnologia para você entender para onde vai, e é um momento de muita conversa. Por isso que para mim é muito importante, por exemplo, ir ao escritório. É um momento que eu me alimento de coisas que não estavam no meu radar. Então eu entendo o que está acontecendo aqui. E eu acho muito importante também marketing ter presença local nos principais mercados. Então a gente atua em América Latina, eu não consigo entender o que está acontecendo no México, por exemplo. Tem que ter uma pessoa local lá para entender, para poder ir desenhando isso. E nos principais mercados. Se você fizer isso lá, fizer de Tóquio, cara, você não vai gerar o valor que precisa localmente. Você vai gerar outro tipo de valor, de repente com mais eficiência em algumas coisas, mas você vai estar deixando dinheiro na mesa também. É a mesma coisa, então você tem que ter um time regional. Pô, mas daqui de São Paulo é muita arrogância achar que eu conheço o México, Colômbia, a Argentina. Tem que ter gente local. E se você não tiver gente local, você tem que ter parceiros localmente lá que vão te ajudar a identificar como vai fazer. E se você não tiver parceiro nenhum, você vai ter parceiros externos. Muitas vezes os nossos parceiros tecnológicos, eles trazem muitos insights para a gente também. Legal. Então, nessa constelação que eu falei de ecossistema, de orquestração de ecossistema, tem que ouvir também muito o parceiro. O parceiro tecnológico traz muitos insights, mas os fornecedores também. Então, os fornecedores do time, eles têm que ser parte do nosso time. Então, eu gosto muito disso em si. Toda vez eu falo isso para todo o time. Nada é para sempre, mas enquanto estiver aqui, tem que ser intenso. Tem que ser intenso. Então, eu vou questionar muito os fornecedores. O tempo inteiro estou tirando da zona de conforto. Mas eu dou liberdade também para me questionar. O que você não está gostando do que eu estou fazendo? Vem me falar aqui. Vamos construir isso junto. E a gente constrói isso junto. Eu não sou dono da verdade. Então, eu não sei a técnica apurada que um profissional especializado sabe. Eu não sei produzir um vídeo. Eu não sei fazer o texto que um redator sabe, o design, sabe? Eu quero entender por que ele pensou aquilo antes de dizer minha opinião. Né? A minha opinião está ali. Entende? Você dá o contexto e a pessoa vai chegar à conclusão, pô, aquela cor não estava apropriada porque não comunicou aquilo. Aquele texto está desalinhado. Mas você tem que tirar o melhor das pessoas. Isso é muita orquestração, né? Sim, orquestração do todo. Tanto os fornecedores, quanto os clientes, quanto os parceiros, quanto a matriz, quanto os parceiros tecnológicos, os parceiros de negócio também. Você comentou sobre pessoas regionais, eu tenho uma curiosidade. Como que é composto o time que está abaixo de vocês? Isso é uma coisa muito interessante também. Eu já falei que o mercado B2B, a gente trabalha com grandes tickets, né? Então são grandes negócios, vendas de longo prazo. Tá? E então você tem equipes muito enxutas. Você tem uma equipe comercial enxuta, especialista, você tem uma equipe de marketing enxuta. Tá? Como você faz isso acontecer? Quando me deram a função de regionalizar o marketing, porque eu era antes Brasil, eu falei, vamos regionalizar. Eu olhei o time, cada um fazia de um jeito. Cada um trabalhava de uma forma. Cada um com sua competência, cada um com o seu melhor. E aí eu entendi a estratégia, entendi o que precisava fazer, aí desenhei as 5 práticas que a gente tinha. Então, 5 práticas de marketing que eu quero que todos eles entendam. Então, Thought Leadership. O que é Thought Leadership? Você precisa fazer isso na sua região, você precisa me apoiar com isso. Relações públicas, como que faz isso? Né? Geração de negócio, né? Construção de portfólio, construção de materiais promocionais, como que você faz isso? Evento, eu tirei o nome de evento e passo a chamar sempre de touchpoint. São touchpoints que a gente cria para encontros. Então, VIP touchpoints, ou super VIP touchpoints. Evento, para mim, é um momento de encontro. Tá? Então, como eu crio isso? Eu chamei de VIP touchpoint. E o último, que eu considero um dos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais importante, que eu chamo de Know Your Customer, né? De conheça o seu cliente. Isso você precisa de base, você precisa de inteligência, você precisa de ferramentas, você tem a base de dados, saber quem é quem, saber quem lê suas coisas, então você precisa de ferramentas de automação que te ajudem a fazer isso. Então, criei esses 5 pilares, é a linguagem que todo mundo fala, todo profissional entende que a gente precisa fazer isso. Mas, como a gente tinha times muito limitados, eu acabei criando também, nessa época, eu falei, será que isso vai dar certo? Vamos pegar
parte do tempo, 30% do tempo dessas pessoas que fazem já várias coisas e vamos dar um papel regional para eles. Cada um criou-se um papel regional. E aí eu criei uma metodologia para isso fazer acontecer. Então, essa metodologia às vezes é chata, mas funciona super tranquilo, super bem. Então, eu falei das 5 práticas, que são do profissional de marketing, mas as práticas regionais que eu criei também. E aí eu fui identificando o que cada um tinha de melhor competência. Eu fui ajustando essas práticas regionais e fui alocando os profissionais. Então, um profissional que eu tenho, ele é business partner da unidade de negócios X. Já tinha mais proximidade, lá o negócio era maior, então 30% do seu tempo você vai fazer isso e 70% do seu tempo você vai fazer o Relações Públicas no México, você vai fazer o evento no México, você vai conhecer seus clientes no México. E aí eu fui criando ferramentas. Então, uma outra pessoa faz a parte de design, criação de produtos, criação de materiais. Isso é uma coisa que dava para centralizar. Então, quem tinha esse melhor skill, centralizou isso, 30%. E aí, uma pessoa faz a parte de tecnologia, Martech. Ponto, isso aqui é bom de gestão de Martech. Dá essa função regional para ele, vai fazer gestão do site, gestão das ferramentas e tudo mais, e vai atuar na sua região também. E aí foi. E a parte de dados, estratégia, a mesma coisa. Quem que era melhor nisso? Então dei papéis regionais para cada um deles. E a gente criou ferramentas regionais. Então, hoje em dia, a gente tem agências que são regionais. Então, esse pessoal faz a gestão tanto da estratégia regional, tá? O nosso pessoal, né, do regional, com ferramentas regionais, e criei momentos de colaboração. Então, o grupo, toda semana, é um grupo que eu nunca encontrei pessoalmente uma pessoa do meu grupo. 2. Nunca encontrei pessoalmente. Mas parece que a gente é muito próximo. A gente tem reuniões estruturadas, não estruturadas, semanais. Isso é para quê? Momento de troca. Todo mundo sabe seu papel, lá a gente troca. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aqui? É um momento de troca. 1 hora de troca, às vezes estende. A gente pode se falar durante toda a semana, o tempo inteiro, sobre qualquer assunto, mas religiosamente. Quando eu criei essa reunião semanal, eu falei, isso não vai dar certo. Não vai ter assunto. Cara, dá certo. Talvez é que mais tem assunto. O pessoal vai e é super bom. E aí você criou um time. Que metodologia mais que a gente tem? Mensalmente, a gente tem um reporte. Todos esses profissionais fazem um reporte dizendo o que fizeram. É uma prática para quê? Para ele ter a prática de revisar tudo que fez. No mês, revisei tudo que fez. E a cada quarter, esse reporte a gente consolida num reporte para toda a organização. Então, a gente manda para todos os dirigentes da companhia na região todos os principais achievements e todas as entregas que o marketing fez. Isso de forma estruturada. Criou-se uma metodologia, criou-se um time. Hoje em dia, o time, mesmo sem se conhecer, que eu adoraria ter momentos de encontro presenciais, a gente não conseguiu viabilizar isso, mas o time é como se fosse um time só. Um time que está um do lado do outro, mas ao mesmo tempo remoto. E funciona com recursos relativamente limitados, mas tendo essa camada de gestão, tendo a camada de ferramentas. A gente tem ferramentas que suportam isso acontecer. Então, hoje em dia, quando a gente faz um blog post, a gente pode criar primeiro em espanhol, depois a gente vai traduzir para o português, dependendo a gente vai traduzir para o inglês, e vai divulgar junto para todos, usando ferramentas de automação. A gente cria um social media, um social post, por exemplo, é a mesma coisa. A gente tem uma agenda rigorosa que a gente vai postando coisas dentro da estratégia. Mas engessa muito? Não, não engessa. A gente tendo novidades, tendo eventos, tendo festividades, tendo coisas relevantes, tendo coisas da matriz, a gente posta. O nosso time mesmo que prepara, a gente faz essa postagem também. Mas é tudo harmônico, usando o guide de marca, identificação, mas com o time conversando o tempo inteiro. Então, isso é uma grande comunidade de ações que a gente faz conjuntamente e que eu, quando desenhei isso, falei, gente, eu preciso de muito mais gente do que eu tenho aqui. Vamos tentar ver se funcionava, ou isso vai ser muito caótico. Eu lembro claramente, quando eu fiz esse planejamento, isso não vai dar certo, mas é assim que tem que ser para conseguir evoluir o negócio. Se eu não faço bem feito análise, know your customer, entender bem o seu cliente, entender o que eu vou fazer, eu não consigo performar na linha de negócio, eu não consigo ter um desenho correto. Então, é um ganha-ganha que é impressionante, que aí um colabora com o outro porque
as pessoas também são responsáveis pelo seu país. Então ela tem que entender o todo mais o seu país. O todo mais o seu país. E aí surpreendentemente funciona super bem e de forma muito efetiva e com investimentos super otimizados, né? Porque você divide as ferramentas, em vez de criar um mini marketing em cada país, você cria um regional que funciona super bem e tudo interconectado e com um processo bem definido, tá? Isso no final dá quantas pessoas, mais ou menos? Então, hoje em dia eu tenho uma pessoa aqui no Brasil que toca o Brasil mais atividade regional. Tem uma pessoa na Colômbia que toca atividade de design. No México tem 2 pessoas, uma que faz o México mais é uma business partner de uma unidade de negócio, mais a estratégia e dados. E na Argentina trabalha com Argentina e Chile, basicamente, o Cone Sul, e também trabalha com a unidade de software de serviços que a gente tem, que trabalha com biometria, cidades inteligentes e segurança. Então, é esse o time que a gente atua na região. Que legal, cara. E você tinha alguma referência disso ou saiu da sua cabeça? Não foi uma construção. Essa estrutura. Foi uma construção. Eu já trabalhava com marketing há um tempo, eu já tinha o meu mapeamento que eu fazia no Brasil, eu só adaptei como que eu conseguiria fazer isso a nível regional e, obviamente, olhando muito a matriz também, mas a matriz não opera desse jeito. Então, mas a matriz, a gente, por exemplo, tem várias linhas que a gente fala. Então, a matriz ela trabalha de forma muito separada o mundo de relações públicas. O mundo de relações públicas deles tem uma unidade na área de comunicação corporativa. Essa área de comunicação corporativa faz também toda a comunicação interna dos executivos e tudo mais. É uma área apartada do marketing. Então, para esses 2 pilares que eu tenho, né, de thought leadership e de relações públicas, por exemplo, eu tenho que falar com essa turma aqui. E além de tudo, a gente fala com o marketing dos negócios. A gente tem basicamente 2 unidades que a gente fala no Japão do negócio, uma delas a gente tem muita interação o tempo inteiro, que a gente vai vendo e tendo sinergia e tudo mais. E tem uma área de marketing corporativo. Essa área de marketing corporativo são os especialistas. Eles sabem fazer blog post, eles sabem fazer gestão de site, eles sabem fazer evento, métrica. Então a gente tem toda uma metodologia de como metrificar as coisas. Então essa área é de marketing corporativo. A estratégia, então, ela ao mesmo tempo ela é diferente, mas eu tenho os reportes. Eu consigo me comunicar de forma muito tranquila com a matriz, fazendo aquilo que eu disse, né? Tem a estratégia global, mas a gente tem que ter a criatividade e a liberdade de criar valor na região, porque nós somos diferentes da forma que eles trabalham. O jeito de fazer gestão de social media lá é diferente daqui. O jeito de fazer relações públicas, relação com imprensa, é bem diferente daqui e de lá. Então você tem que fazer adaptação e a nossa matriz respeita muito essas diferenças e gosta de entender como que vocês estão fazendo, mas quer ver resultado, quer ver as métricas, quer ver o que vocês estão entregando. Então é um trabalho. Não tem como ficar cansado, cara. É novidade todo dia. É todo dia uma coisa para você pensar, uma coisa diferente, uma coisa para você adaptar. Eu tive o mesmo sentimento disso com relação ao empreendedorismo, que das coisas que eu fiz na vida até determinado ponto ali, falei, cara, tudo que eu comecei durou tanto tempo em média, mas empreendedorismo está durando muito. A minha conclusão foi essa, é muito dinâmico. Né? É muito dinâmico. Então, você acha que é um intraempreendedor, né? Deve ser. Eu nunca avaliei para esse lado, né? Mas eu acho que é fazer as coisas com... Você falou de como se fosse o primeiro dia, né? Mas é mais do que isso, Você né? que falou. O primeiro dia... é mais do que isso, né? O primeiro dia é uma página em branco, né? Na verdade, você tem uma história, você tem as ferramentas que você criou, mas você está sempre pensando como aquilo efetivamente entrega o valor que você precisa entregar, né? Excelente. E pensando numa jornada do comprador ali, a gente falou muito das etapas iniciais, né? Então, para gerar awareness nessas marcas e no mercado, ou muito RP, eventos, né? Aí avançando um pouco, você falou avançando na jornada também, eventos mais relacionais, menores, evento no cliente. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho das etapas mais finais, assim, como que você talvez ajuda como marketing a acelerar o ciclo de venda depois que a oportunidade já está lançada. Acho que
talvez o próprio evento no cliente, se tem uma proposta em aberto, de alguma forma ele vai contribuir. Mas tem outros exemplos? A gente tem ações de relacionamento também. Então, a gente cria momentos descontraídos que o cliente e o vendedor eles podem ir para um momento descontraído que lá você não vai falar de negócio e vai falar de negócio. Então, são as ações de relacionamento. É bem interessante, cara. Mas é um evento que vocês organizam ou é algo mais informal num evento de terceiro, numa feira? A gente tem uma plataforma, por exemplo, que a gente usa muito. A gente gosta muito de usar o futebol, por exemplo, que é gerar esses momentos. Então, se o cliente gosta de futebol, a gente também, que tal os dois irem ali? Você gera um momento de encantamento e, ao mesmo tempo, um momento de negócio. Um ganha-ganha para os dois. Você cria valor para os dois. Então, você cria momentos de relacionamento. A gente faz isso de várias formas. Então, eu falei do futebol, é um deles. Shows. Fórmula 1 a gente faz também, mas aí o ticket sobe muito, né? Então é bem limitado. Esse é um capítulo, se você quiser, a gente pode conversar horas aqui, porque eu mais de 10 anos fui o gestor dessa plataforma de Fórmula 1 que a gente teve aqui na NEC. Legal. A gente acabou descontinuando por vários outros motivos, mas foi incrível para a criação de relacionamento de alto nível. Da mesma forma que eu falei que o Start, Eldorado, Conexões fazem isso, um foco no conteúdo, o outro eu fazia com uma plataforma de encantamento. É impressionante como quando você mexe com a paixão, né, das pessoas, como isso gera conexão. Então, a Fórmula 1 motor, ela gera isso muito forte. O futebol gera isso muito forte. Então, você tira a capa, né, e se conecta. Legal. E isso é super bom, né, porque negócios, Kelmer, sempre foram e sempre serão confiança entre pessoas. Né? Você pode trabalhar a marca que for e faz parte, a gente tem que construir a marca, porque a marca ela trabalha de forma perene, as pessoas são passageiras, mas você tem que empoderar as pessoas, porque o negócio é feito entre pessoas. E a relação de confiança você tem que estabelecer em todos os níveis. Se você olhar qualquer pesquisa de mercado, antigamente a venda era muito mais simples. Né? A venda ela tinha um processo. Você tinha que educar o cliente não conseguia se educar sozinho. Hoje em dia, os 70% da jornada de compra do cliente, ele já fez sozinho. Agora, com a inteligência artificial, ele está chegando ainda mais. Só que ele precisa de gente depois para fazer aquilo acontecer. E, gente, ele precisa estar no olho do olho, ele precisa ter confiança. Ele tem que saber quem na NEC eu vou ligar se der um problema. Quem eu confio. E isso não é só feito com vendas, isso é feito em várias camadas. Do C-Level aos diretores, gerentes, ao vendedor, mas a equipe que vai dar o atendimento. Então você tem que criar essa camada de relacionamento e aí você dá um match de vendas. Se você dá um match de vendas só um executivo com um executivo, normalmente dá problema. Você tem que construir a relação. E você constrói isso gerando nesses momentos que você tira a capa de executivo, que são os momentos, marketing de relacionamento, que a gente faz também, mas você cria em outros momentos. Você pode um jantar onde você vai apresentar a tecnologia. É bom para os dois. Você vai estar lá no momento de descontração, tomando um vinho, por exemplo, mas você vai estar aprendendo como outras empresas, por exemplo, fizeram a implementação daquela inovação. Então, qualquer inovação. Então, você se apresenta lá e muitas vezes, como é um grupo pequeno, um fala como foi, fala dor aqui, fala não sei o que, o cara sai cheio de ideias. É super importante, super válido para todos. Para quem vai aprender, para a gente que está aprendendo com o cliente, e tudo está se conectando. E você vai criando confiança. Criando a tal reputação lá. Isso que é o negócio. Aí você tira negócio. Hoje em dia, o marketing ele ficou... Ele cada vez quer mais métrica, né, performance. Isso é super importante, a gente faz isso, isso paga a conta. Mas não é só isso. Né? E aí você acaba, não está dando performance nessa atividade aqui, no curto prazo você ignora. Você vai sentir lá na frente. Você vai sentir. Então você tem que ter uma visão holística e, obviamente, medindo coisas, porque você não vai ficar jogando dinheiro fora. Ninguém joga dinheiro fora no mundo corporativo. Até joga, mas normalmente está ali para não jogar dinheiro fora. Tudo é elegível ao descontinuamento, né? Porque você não vai continuar uma coisa que a princípio não está performando. Você está o tempo inteiro olhando isso, mas você tem que ter esse entendimento do médio, do curto e do longo prazo, né? De todos os prazos e esse estabelecimento das conexões que é a construção da confiança, que é a palavra-chave do mundo dos negócios. Né? Se você não tem confiança, você pode fazer uma venda até, mas ela não vai se repetir.
você não vai conseguir Sim. sustentar aquele relacionamento. Né? Nossa, essa agora você fechou com chave de ouro. Pode até fazer a venda, mas não vai conseguir sustentar ou não vai ter a expansão de conta que poderia ter ali, né? É verdade. Eu gostei desse exemplo. Você tem outro exemplo em relação à aceleração de negócio ali que já estão em aberto? Eu acho que são esses, né, basicamente, que a gente faz. A gente... basicamente são esses em si, que a gente trabalha e a gente ajuda. Mas ele não é limitado a isso, né, Kelmer? Como eu falei, como a gente está muito próximo das equipes, a gente está o tempo inteiro sendo desafiado. Cria-se coisas que a gente nem imagina. Toda hora eu tenho um contato aqui, alguém inventando uma coisa doida. Eu falei, cara, como a gente coloca isso no compliance? Como isso faz sentido? E colocar no compliance não é uma obrigação, tem que seguir a norma. Não, é fazer o certo. Aquilo ali agrega valor ao cliente e à empresa, e à NEC, por exemplo. Se aquilo agrega valor para os dois, aquilo é válido. Se aquilo agrega valor para um, mas não gera algum problema em relação à competição, em relação à ética e tudo mais, aquilo não é o certo. Isso é ótimo quando você tem esses guarda-reios, porque isso dá perenidade, isso gera confiança. Se você vai pelos atalhos, a confiança é destruída muito rapidamente. Mas se você constrói isso em alicerces firmes e sólidos, e aí é uma relação de longo prazo. Por isso que uma empresa dura. Por isso que você consegue viver 50 anos, Excelente. 100 anos, porque você tem isso muito claro dentro da organização. Isso tem muito a ver com um princípio que eu adotei para minha vida, que é do ganha-ganha. Então, se existe uma relação que todos os lados estão ganhando com essa relação, com esse projeto, com esse negócio, tem tudo para dar certo. Né? Acho que por isso que é um princípio, né? A base do negócio é que está sendo benéfico para todos os envolvidos. Esse conceito de stakeholders ele é muito importante, né? Porque não pode ser ganha um para o outro só. A comunidade, a sociedade. Aí volta para a marca lá, orquestrando um mundo mais brilhante onde todos possam atingir o seu potencial. Todos. Então, se aquilo ali está fazendo mal a alguém, peraí, isso não está certo. Vamos repensar. Temos que vender essa tecnologia mesmo para alguém que vai usar para o mal? Não está certo. Exatamente. Nos nossos guias de negócio, a gente tem isso muito claro. Tem gente que a gente tem coisas que a gente não pode fazer, tem aplicações nossas que a gente não pode empregar em determinadas coisas. Isso tem muito claro em todos os guides e isso gera perenidade, né? Isso gera criação de valor de curto prazo, que você está vendendo ali, mas de médio e de longo também. Principalmente de longo, né? É. Porque o LTV que manda, né? Então, se o negócio dura um ano, é muito diferente do que se ele dura vários anos ali. Isso já dentro do nosso contexto de vendas complexas, não é. Dificilmente são vendas ali de tiro curto, que vai durar menos de um ano. Então, a gente quer... E esse longo prazo, essa cauda longa que muda o jogo, né? Exatamente. Mas para você fazer isso, né, você não pode querer ser o dono da verdade, né? Porque muitas vezes quando você entra muita vontade de fazer alguma coisa, o senhor de todos os canais, você está quebrando, isso está deixando de agregar valor que você não está vendo, né? E aí você vai estar construindo coisas, dependendo, feitas de curto prazo, baseado no seu brilho de curto prazo. No empreendedorismo isso deve ser muito forte, né? Porque o dono, ele é o coração. E como você faz para os demais agregarem valor para você deixar de ser o herói da história, né? Como fazer isso? Isso é muito difícil. Você tem que tirar um pouco a sua camada de seu brilho, né? A sua vontade muito grande de fazer aquilo acontecer, mas tem que ser generoso. Aí você tem que ser generoso com os erros, né? Só que você tem que ser rigoroso. Não é qualquer erro. Não é assim, aqui virou. Não. Sim. Se você errou tentando certo e com um bom propósito, uma boa forma, aquilo ali tem que ser valorizado, né? Só que isso é muito difícil de fazer. É muito fácil de falar e muito difícil de fazer. Como empreendedor, deve ser mais difícil, porque você perdeu dinheiro, né? Você sai do seu bolso, nossa senhora, eu quero matar essa pessoa. Mas se aquilo ali é um passo para você ganhar o dobro, né? Como você identifica isso, né? Isso deve ser, para o empreendedor, deve ser um dilema o tempo inteiro, né? Isso dá para fazer um episódio para a gente entrar só nessa parte da senão conversa, né? Senão eu vou começar a te entrevistar aqui. Não, eu acho legal. Se dependesse de mim, a gente entrava nessa linha e ficava mais 3 horas aqui. Mas você falou uma coisa muito interessante, assim, tem erros e erros, né? Quando é um erro que foi ocasionado por uma iniciativa ali que foi para construir e
E beleza, não deu certo, perdeu dinheiro, mas a intenção por trás disso era positiva, ponto final. Eu tenho tentado não ficar puto com algumas coisas, né? Então, acho que no erro eu vejo uma diferença muito grande quando eu não fico puto. Quando é uma coisa que é uma simples negligência de algo que já estava claro qual que era a maneira certa de ser feita e foi negligenciado, aí quando eu tendo a ir pro lado que eu não quero, né? De ficar muito impaciente com a situação. Mas eu tenho inúmeros casos reais de problemas que aconteceram, às vezes graves. Já aconteceu um problema gravíssimo que impactou o nosso cliente, que saiu da mão de um estagiário, ou seja, para começar a culpa não é dele, né? Um estagiário, ele estava com responsabilidade demais, então a culpa foi nossa e do processo, e isso faz anos, tá? Inclusive foi em 2020. A gente não esquece, né? Não. Em 2020. E por toda a situação, passou um mês ele foi efetivado, esse estagiário. Então, assim, é ter a clareza ali das responsabilidades. Então, não tinha má intenção nenhuma. Ele estava trabalhando como um estagiário. O problema foi totalmente dos processos da empresa, né? Então, esse foi um que não me deixou zero puto. Deixou eu puto com a empresa, com os nossos processos, com a minha incompetência de não ter previsto isso. Eu aprendi como líder, né, que o acerto é do grupo, o erro é meu. Eu não vi. Eu não vi que a pessoa não tinha capacidade, eu não vi que aquilo não aconteceu. O erro vai ser sempre meu, mesmo que não seja. Eu teria o poder de fazer aquilo mudar. Então, a gente está sempre errado como líder, né? Uhum. Então a gente tem que estar sempre consertando aquilo. Isso é um exercício muito difícil de ser feito. Mas aí você vai construindo, e até para identificar quem não faz parte, não tem perfil para estar aqui. Você tem que ter muita clareza disso. Ou não, poxa, eu tenho que preparar, desenvolver. Eu acabo sendo muito. Eu gosto muito de desenvolver pessoas, e por isso que acabei indo para esse lado também, de conectar pessoas, né? E a liderança é uma coisa muito difícil de fazer, mas ao mesmo tempo é muito prazerosa. Você vê as pessoas evoluindo, conseguindo voar, conseguindo fazer sozinhas e formando cada um para ser melhor. E eu sempre falo para o time também, eu acho que esse é um dos segredos da longevidade, né? Tem que estar fazendo sentido para você. A empresa é super importante, porque ela vai pagar a sua conta, vai pagar seu salário. O seu chefe é muito importante, porque ele que está te observando e tudo mais. Mas o mais importante de tudo é estar fazendo sentido para você. Você está aprendendo? Está se desenvolvendo? Está sendo legal aquilo? Você está vendo o futuro, mesmo que não seja aqui, em algum outro lugar, fazendo outra coisa? Cara, vai na fé, vai com vontade com aquilo. Aquilo está te gerando valor. Então, acho que isso é um pouco do combustível da curiosidade, da vontade e de fazer o time se desenvolver, né? Isso é um negócio que quanto antes a gente entende, aprende e entende que é isso mesmo e nada vai mudar, mais fácil fica a vida, né? Tem que fazer sentido para quem tá ali. Então, assim, tem muito a ver com ganha-ganha também, porque se eu estiver ganhando e não estiver fazendo sentido para você, a gente vai começar um negócio que não vai perdurar. Mas o pior líder é o líder inseguro, né? Porque, e na verdade todos nós somos inseguros o tempo inteiro, né? Mas se você é tão sensível com os erros, e se você quer ser perfeito, você é muito inseguro em relação àquilo, você acaba sendo um mau gestor, um mau líder, né? E as pessoas não faz bem para essa comunidade que você está levando em si. Então, você ter clareza do que você consegue fazer, do que você não consegue fazer. Uma das coisas super importantes também que eu aprendi, né, a comunicação, ela é crucial, não só como profissional de comunicação, mas para qualquer pessoa, o alinhamento das expectativas. Então, quando eu contei como eu construí essa equipe regional, mesmo sem conhecer as pessoas pessoalmente, né, como que você faz isso? Né? É porque eu tentei dar clareza de propósito, clareza de atividade, clareza de ações, clareza de objetivos, todo mundo tem seus targets fechados. A organização ajuda isso, porque a gente tem o target anual que a gente fecha, as métricas e tudo mais, ela ajuda isso, mas além disso, eu tenho os da área, e as pessoas, elas são livres para fazer o seu reporte. E elas têm que repensar tudo que elas estão fazendo ali, e eu não fico cobrando um é melhor do que o outro, não, é o seu, cara. E aí depois eu organizo todo, para aquilo fazer sentido para a organização. Então você ter clareza, até para as pessoas poderem se sentir seguras, em um ambiente seguro, que o líder vai estar te ajudando, vai estar te observando, mas ele te deu os limites, o que você tem que fazer, para onde você tem que ir. Porque quando você é jovem, né, você não sabe para onde ir, cara. Você não tem experiência, né? Você não conhece os caminhos.
Você tem só uma vontade muito grande de fazer. Isso já é uma coisa muito boa. Se você não tem a vontade, você não consegue avançar. Mas você tem a vontade muito boa. Mas se você não dá os limites, ele pode correr para lá ou correr para cá. Não, é correr para cá. Como você faz isso? Né? Você não pode ser o chefe que vai dizer todo dia, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Você vai ficar louco, né? Quer dizer, você tem que dar os limites e deixar ver. E aí você vai organizando sua estrutura, vamos para cá, aqui assim, esse aqui é muito bom aqui. Aí você vai tendo flexibilidade de gestão para tirar o melhor de cada um. Que eu acho que é um pouco do segredo da gestão, né? Impressionante. Para uma pessoa que está há 30 anos na mesma empresa, não sei se você empreendeu em paralelo, não? Acredito que não. Poderia mentorar muitos empreendedores, só com essa experiência toda aí de liderança, né? Que empreender é muito de liderar também. Né? De ambientes complexos, de mudanças. Eu passei por várias mudanças na organização. A empresa que eu trabalhava era uma fábrica de... Eu entrei, eu brinquei outro dia, eu já trabalhei numa fábrica enorme. Eu falei, é mesmo? Você saiu da NEC? Não, na própria NEC. Ela era uma fábrica. Tinha 4 mil funcionários aqui no país, né? Era líder do setor de telefonia, chegou a ser a principal empresa, trouxe várias coisas para o Brasil. Eu trabalhava nessa empresa, que trouxe o celular para o Brasil, que fez o primeiro digitalização no país. Essa empresa, eu estava lá, eu trabalhava numa área que fazia uma coisinha ali dentro dessa grande organização. Ela virou outra coisa. E eu fui me transformando junto dela. Né? Ela se transformou ao mesmo tempo, porque é uma outra característica de coisas longevas, é a transformação. Se você não tem a capacidade de transformação, e tudo bem, você vai descontinuar aquele negócio, você vai criar um outro negócio. Mas uma empresa longeva, ela tem que se recriar o tempo inteiro. O tempo inteiro ela está pensando em fazer alguma coisa diferente. Uma hora pode chegar em você, mas se você está ali preparado e fazendo, indo na transformação do todo, pode ser que acabe ficando tanto tempo. Foi o meu caso em si, não é regra. Eu poderia ter saído no 2º ano de organização, poderia ter saído, que poderia ter acontecido. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, nunca imaginei ficar 30 anos numa empresa. Na minha cabeça, assim, eu tinha que... É difícil imaginar hoje em dia, né? Na minha cabeça, pelo menos 2 anos, porque eu preciso aprender alguma coisa. Não posso ficar aqui 6 meses só e ficar mudando. Não, eu quero ficar uns 2 anos para ficar interessante. Só que ele começou a ficar muito interessante. Muito. E foram oportunidades. Conheci o Brasil todo, conheci tecnologia, conheci o mundo, conheci o Japão, e aí fui desenvolvendo novas áreas, conhecendo muita gente, conhecendo como funciona esse mundo de negócio. Hoje em dia eu posso dizer que com essa base de engenharia, eu conheço muito bem como se faz a tecnologia. Eu sou especialista? Não. Eu chamo de especialista, mas eu sei quem é. Dentro da organização, quem é o especialista que me ajuda aqui, que eu não estou entendendo essa parte. E aí eu vou aprendendo. Estou sempre lendo, estou sempre tentando buscar informação. Tem determinadas coisas que eu acompanho assim o tempo inteiro. Eu sei a direção estratégica da corporação, cara. Eu acompanho absolutamente tudo. Nos detalhes, eu consigo discutir com o principal executivo para onde está indo. Mas é genuíno de entender para onde está indo, até para poder traçar meus planos, né? Opa, está indo nessa direção. Vamos fazer um ajuste estratégico aqui no que a gente definiu e a gente vai indo conforme o negócio for se desenvolvendo. Então você tem que estar sempre com uma energia lá em cima. E aquilo que a gente falou aqui no início, você tem que cuidar da sua saúde, né, Kelmer? Se você não tem metodologias boas, você não aguenta, né? Então eu tento manter uma regra muito clara em si. Eu criei isso ao longo do tempo, então eu tenho o hábito de correr, de ir na academia, de fazer o meu alongamento. Eu faço tudo isso. Isso me dá a energia que eu preciso para conseguir fazer essa coisa que me dá tanto prazer, né? Então você tem que ter metodologias na sua vida pessoal também para conseguir fazer isso acontecer, né? E a saúde física e mental, né? Total. Andam muito juntas, né? Muito, muito. Você tem que ter momentos de desconexão completa com o que você gosta, né? Senão você vai ficar louco. Se só pensar no trabalho, crescimento e para onde você vai, cara, você vai ficar doente, né? Cara, uma coisa que eu sempre deixo 3 highlights para finalizar, né? Esse não é nenhuma dica nem nada, eu acho que talvez seja uma inspiração para quem está ouvindo e está sendo uma inspiração para mim. Eu vejo muita coerência em tudo que você fala, cara. Assim, o que eu li na sua publicação, você citou que várias vezes em vários contextos diferentes sobre trabalhar como se fosse o primeiro dia, né? Então você falou isso várias vezes em vários momentos diferentes e inclusive falando nisso, assim,
a gente poderia concluir, pô, você ficou 30 anos na empresa, vai aposentar lá, né? Só que eu acho que eu vi você falando em algum lugar que, cara, você não tem ideia nenhuma sobre isso, né? Você pode ficar mais, acho que foi essa frase, você pode ficar mais 6 meses ou X anos, né? Pode ser Infinito. amanhã. A gente nunca sabe isso. Você tem que estar pronto sempre que está fazendo sentido para você, né? É aquilo que eu falei, né? Então, eu acho que esse é o segredo, né? Você não ficar preocupado com isso e tá sempre construindo, né? Tá sempre entregando valor, tá sempre pensando o melhor possível para aquilo que você está fazendo, né? E acho que é um pouco desse segredo. Sim, e essa coerência eu vi muito também, e assim, pô, é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com alguém que ficou 30 anos na mesma empresa. Então, não sei se eu conversar com outras que ficaram 30 anos, eu vou ter essa mesma percepção. Mas é como se tudo que você falou do propósito da empresa e da cultura está totalmente enraizado em você, né? Você também traz várias vezes na fala e de forma muito bem conectada. Dá para ver que não é uma coisa que você estudou o código de cultura da empresa e sempre que você tem oportunidade você coloca ele na mesa. Não, é o que você está vivendo todo dia. Isso eu achei incrível também, sensacional. Mas eu acho que eu posso dizer que eu sou o primeiro a estudar e se bobear que mais vou a fundo. Mas isso é uma característica minha, meio nerd, né? Eu sempre engenheiro também, meio engenheiro, vai a fundo. Eu gosto de entender, né? Entender as coisas como funcionam. E se aquilo faz sentido, aí você traz para si, né? Só que o que não faz sentido, você tem que eliminar também, né? Senão você vai ficar doido, né? Tem coisas que não fazem sentido, aquilo ali, você cria barreiras naturais de proteção para coisas que não fazem sentido, né? Na organização existe muito isso também, né? Na vida, né? Em qualquer coisa na vida tem muitas coisas que não fazem sentido que você tem que ir abrindo mão, dependendo de alguma forma, e vai trazendo o que faz sentido para você, né? Nesse ponto, muitas vezes você repetiu o que eu comentei, foi sobre a orquestração, né? Que tá a primeira palavra, né? O início da frase aí do propósito, ecossistema. Você falou muito de ecossistema e você colocou isso nos exemplos do dia a dia. Então, isso que é interessante, né? Não é ter um código de cultura e ficar lá arquivado. É ver isso nas ações do marketing. E se a gente for lá em produto, tem isso nas ações de produto também, tem lá em vendas, né? Sobre trocar com o cliente, né? Trocar com o mercado. Isso é muito legal. Então, acho que esse é um excelente highlight, altíssimo nível. Acho que os outros não vão ficar pequenos perto desse. Que isso. Mas isso é muito, muito, muito legal, né? De você querer aprender mesmo. E uma coisa que eu sempre quis, desde o início, quando eu comecei a trabalhar, engenheiro, bom aluno e tudo mais que eu tinha uma chance muito grande de ir para o laboratório, lá fazer tecnologias. Sim. Eu nunca quis muito isso, eu sempre quis estar conectado com gente. Eu queria estar no mercado, eu queria entender. Então, dentro da minha vida profissional em si, eu falo, não me põe para fazer coisa dentro de casa que eu vou ficar vendo só coisa planilha processual, que eu vou fazer tudo igual mesmo. Você vai me matar se eu for fazer isso. Tudo igual todo dia. Eu preciso do mercado, eu preciso estar conectado. Porque eu acho que eu acabo naturalmente, como eu naturalmente faço isso, né, de entender o todo e dar nexo, né, fazer sentido aquilo, acaba me dando muito prazer em entender e fazer isso acontecer. Por isso que eu acho que a comunicação é uma área que me deu muito prazer em trabalhar, por causa disso, né? Isso a gente está entregando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está pensando, isso aqui faz sentido, isso aqui essa estratégia que a gente está discutindo aqui faz sentido, está conectando no propósito, está conectando na dor do cliente. A gente foi lá ouvir o cliente, a gente foi ouvir o cara do produto. As coisas estão conectadas e fazer sentido, né? E acho que é um pouco do segredo aí, né? Legal. O outro ponto é sobre o seguro corporativo. Esse eu achei muito legal, cara. E você foi falando, me lembrei de uma história, alguma coisa, inclusive, que está acontecendo agora. A gente teve um cliente que entrou faz uns 6 meses aí, né, como cliente da Bowie. E a construção até ele se tornar cliente, ela foi muito assim, a gente gerou muito valor e a gente chegou grande ali como fornecedor respeitado. Inclusive, o que prova isso também em termos práticos a gente foi convidado para a confraternização dessa empresa e aí o CEO conversando comigo falou, cara, você é um dos meus maiores fornecedores, então assim, ele já preparando ali que vai ter cobrança. Ele falou, cara,
sua conta é maior do que a da Salesforce. Eu falei, pô, tô me comparando com a Salesforce, então minha resposta é muito grande, porque eles estão validados, não tem dúvida ali. Depende muito mais da empresa usar bem o sistema, porque, pô, se tiver ruim não é o sistema, é meu time, provavelmente. Só que a gente não, é um contexto, um cenário muito diferente. E aí, teve um estresse recente, e eu acho que por conta da reputação que a gente construiu com esse cliente, assim, a forma que esse estresse foi tratado foi totalmente diferente do que a gente estava acostumado, assim, quando tinha outros estresses com outros clientes. Então, assim, vem com uma outra postura, e a forma de resolver, e a gente vai resolver igual resolve todos. Só que a tratativa para explicar para ele como que isso vai ser resolvido e tudo mais, e é natural isso em projetos também, né? Mas foi a coisa mais tranquila do mundo. E eu não tenho dúvida que essa reputação ajudou nisso. Construção de reputação. É a alma do negócio. Você até citou, né, de casos... vocês podem até cometer um vacilo, acontecer alguma coisa, mas se a reputação estiver firme ali... Mas a única certeza que você vai ter quando você vende o centro em qualquer projeto, qualquer coisa que você faz na sua vida, que algum problema vai dar. Não existe coisa 100% perfeita. O encantamento é a reação que você tem para os problemas. Para você conseguir, o cliente te dá a chance de você consertar um problema, você tem que ter a reputação. Você não tem, ele já Total. não quer nem te ouvir. Então, a construção da reputação e como você age nos problemas, isso faz o seu cliente ser muito longevo, né? Excelente, excelente. O como age também é muito importante. Muito importante. Pare e ouve. Normalmente, quando alguém reclama de alguma coisa, você já quer responder. Não, de colocar a culpa no cliente. Cara, ouve. E o problema está ali. Vamos resolver o problema? E depois a gente identifica o que causou aquele problema para aquilo não acontecer mais, mas o cliente tem uma dor, a venda do cliente parou, o faturamento está travado. Cara, você vai ficar ali discutindo quem errou ou não, você vai resolver o problema. E aí depois você resolve, né? Isso é uma dica de ouro, né? Para qualquer negócio e qualquer construção de reputação, que é o que a gente está discutindo aqui, né? A gente tem isso com o cliente e a gente vê muito internamente no time também, né? Então, parte do nosso time tem uma média de idade baixa, galera jovem. E eu tô vendo que tem sido muito necessário alguns soft skills ali, passar para eles alguns. E um deles é esse, assim, tipo, não precisa justificar. Não tem problema nenhum o que te levou a fazer isso. Tipo, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Ou o que precisa ser corrigido no comportamento, ou o que ocasionou isso. E agora, com o cliente, aí você não tem nem opção, né? Se você for tentando justificar o que aconteceu ou dar qualquer tipo de desculpa, o cliente, no nosso mercado, ele é maduro o suficiente para entender que, não, beleza, você está justificando, então, para começar, você não entendeu qual que é a sua responsabilidade nisso. Se você não entendeu, quando acontecer de novo, vai dar ruim de novo e isso não vai ser corrigido. Então, isso eu também concordo muito, a forma que lida, né, com o problema. E aí, o último, para fechar, que eu gostei muito dele também, foi os pilares que você comentou, que colocou ali para direcionar o time, né? E eu achei um time muito enxuto para tudo isso que você falou, que vocês fazem. Tem os parceiros também, né? Mas ainda assim eu acho que é um time enxuto. E eu entendi que esses pilares ajudaram muito a direcionar e possibilitar que seja um time enxuto. Totalmente. Tem que ter clareza do que precisa ser feito. Você tem que dar clareza, porque senão... Clareza, você falou muito de clareza, isso é um dos pontos que eu gostei. Mas para você ter clareza, você não pode ser um tagarela só falar, você tem que ouvir. Você tem que entender, porque às vezes a pessoa não está entendendo. E a comunicação, né? A gente aprende isso quando trabalha com comunicação, né? A comunicação o outro tem que entender, né? Não é só você falar. Você pode fazer uma peça linda, uma campanha maravilhosa. Se o cliente não está entendendo aquilo, tem um gap aí. Você tem que tratar esse gap. Então a comunicação ela tem que ser bidirecional. Então você tem que ouvir. Né? Eu estou engenheiro aqui, né? Bidirecional. Você tem que ouvir, porque senão você não retroalimenta, engenheiro de novo, para você fazer aquilo sistema melhorar. Né? Dentro a cultura japonesa tem uma coisa muito legal, que é o melhoria contínua. Né? Você sabe que esse termo tem a ver com o Kaizen? Tem, mas é muito interessante. A NEC foi fundada lá em 1899, antes de 1900, tá? E por várias questões que eu não vou entrar no detalhe aqui. Mas o fundador,
isso tem muito a ver com a cultura, com como o país, se você for lá hoje, você vai perceber isso muito. Ele fala, um dos princípios basais da companhia é better products, better services. Better. Better não é o melhor, é sempre melhor, sempre melhorando. Então você está sempre em melhoria contínua. Tem muito a ver com Kaizen, tem muito a ver com a cultura ocidental. Então você está sempre, você não vai ter o melhor, porque o melhor não existe. O melhor naquele momento, depois não é mais. Então você tem que estar o tempo inteiro evoluindo. Então essa questão de você estar sempre incremental, ela é muito importante, está muito presente na cultura, e isso, eu acho que para a vida a gente tem que trazer isso, né? Você não pode achar que você é o melhor. Você é uma versão. Amanhã você vai ser melhor do que hoje, no outro dia você vai ser melhor que hoje, e aí você vai estar sempre em evolução. Eu acho que isso é um ponto importante também, que tá lá no princípio corporativo, mas se você emprega isso na sua vida, cara, tira um pouco do seu estresse, o estresse da perfeição. Sim. É um estresse desnecessário, mas o estresse para você... Pouco produtivo também. Para você tentar sempre ter o melhor para o que você definiu, para o seu produto, né, para o seu serviço, para aquilo que você definiu, aí sim. Então, na busca constante da excelência, né? Você nunca vai chegar nela, mas você vai estar sempre buscando, né? Se as pessoas têm isso, né, dentro da sua organização, os seus jovens, eu adoro trabalhar com jovens, cara, é super legal, porque eu aprendo muito. Eles trazem visões que tiram a gente isso faz sentido, é diferente, é super legal, uma troca legal. Então você como líder, você tem que ser generoso para ouvir também o outro lado, e você vai estar ganhando com isso. Aí ganha, aí você suporta, o erro é diferente, né? Mas se a pessoa tem essa postura de estar sempre buscando, e isso você vai apoiar para ela se desenvolver, né? Exato. Tipo assim, se você tá sempre buscando, pode ser teimoso, tanto que for, pode tentar justificar, mas se por trás de tudo isso você tá buscando com muita força evoluir, isso é o que mais importa. Exatamente. E às vezes até entende o teimoso, às vezes você tem que ensinar que tem outros caminhos, né? Você vai desenvolvendo os soft skills das pessoas também. Tem uns que dão muito trabalho, né? Mas normalmente, quando é jovem, você tem uma certa flexibilidade para você ir aprendendo, né? Então trabalhar com jovem é muito legal por isso, muitas vezes, né? A gente pode gravar um episódio sobre lidando com times geração Z, né? É super bom. Eu sou super a favor, né? E a diversidade é o que faz o todo, né? Você tem todo mundo muito igual. E esse é um dos grandes valores do Brasil, né? A gente é tão diverso como país, né? E essa diversidade que dá potência, né? Quem é muito igual vai ser legal, vai ser uma coisa muito boa. Mas a diversidade traz pontos de vistas muito interessantes. Só que você tem que ser generoso, né? Porque vai ser diferente de você. Se você quiser todo mundo igual a você, você vai ter um outro estresse de uma outra forma, né? Mas eu acho que isso agrega muito valor, né? Legal. Eu acho que eu não preciso nem falar. Ficou claro que eu gostei desse bate-papo, né? Daria para ficar muito tempo aqui trocando ideia e principalmente para esses caminhos filosóficos que eu gosto bastante. Eu vi que você gosta também. É legal, mas no final das contas tem que entregar o resultado. Tem que volta lá ver se está tudo em ordem o que você prometeu, né? Tem que ir lá, não é? Filosofia super importante, né? Esses assuntos filosóficos, mas não entrega a sua semana não para você ver, né? Não entrega seu mês, não entrega seu ano, né? Você tem que pesar muito bem as duas coisas, né? E aí a construção disso fica mais tranquila, né? No final é tudo pra gente gerar resultado melhor, né? Sim, porque fazer isso tudo bonito e tal, não gerar resultado no final é insustentável. Aí não tem o ganha-ganha, não paga a conta. Não paga a conta. Não dá ROI. Não dá ROI, exatamente. Mas isso é para viabilizar o resultado também, né? Pra gente conseguir chegar lá melhor, por caminhos melhores, né? Mais reto ali, que atalho não funciona mesmo, então pelo menos na direção mais certa. A dica de ouro aqui busca o equilíbrio. Se você está muito com marketing de performance, muita exigência, põe 10% num marketing de reputação, vai fazendo aos pouquinhos, vai aprendendo, vai ensinando a companhia a fazer, e depois você vai crescendo. No B2B, por exemplo, um indicador, não sei se eu posso dizer isso, mas em vez de você trabalhar tanto performance, né, eu acho que 50-50, não sei se cada empresa vai ter uma, mas trabalhe de forma mais equânime, mas não precisa começar ideal, começa aos pouquinhos. Né? Se você faz só reputação, vai fazer performance, traz muito resultado, e vai trazendo isso
e acha o seu equilíbrio, né? Eu acho que isso é uma dica importante, né? Porque, acho uma dica muito boa. Porque o seguro corporativo, isso é uma coisa muito escondida. Isso é uma linguagem praticamente para o CFO, né? E para o líder, para o dono, né? Ninguém quer pagar seguro, né? Alguém quer pagar um seguro, mas o marketing traz isso para você e traz outras coisas. Eles trazem muitas coisas, inclusive na imagem dos seus executivos para outros negócios que você vier a fazer. Então, é um seguro de proteção que faz muito sentido ter investimento, e você tem que ter essa cabeça. Ao mesmo tempo, se você não paga a conta, por isso que tem que ter performance, você não consegue fazer isso, mas achar o equilíbrio, eu acho que é o segredo, né? Excelente. Eu acho que essa conversa vale um like aí de quem tá vendo, ou uma inscrição, ou qualquer coisa que for, né? Eu acho que vale. Tudo que o André trouxe pra gente aqui, principalmente pra mim, então obrigado mais uma vez. Aprendi muito. Acho que vale aí alguns likes, compartilhar com amigo. Acho que mais importante ainda compartilhar com amigo, porque além de tudo tá ajudando mais uma pessoa que pode, com esse conteúdo aí, ter algumas inspirações também, alguns aprendizados e caminhos aí para gerar resultado. Acho que é isso que vale, Kelmer. Eu que agradeço aí ao convite. Eu nem sei quanto tempo passou, porque fluiu assim. Você já viu que eu gosto de bater papo, conversar, né? E assunto a gente tem um monte, podíamos ter entrado em vários outros. Mas é bem legal, né? O que a gente leva de valor, né? O que a gente agrega, o que a gente pode ajudar os demais. Eu acho que isso é muito legal, né? Ser muito movido a desafios, né? Tá se desafiando o tempo inteiro. É o oxigênio, né? Eu adoro um desafio, cara. Dá um desafio que eu fico meio doido, assim. Dá um estresse, mas depois você resolve. É tão prazeroso, né? Bom. Buscar isso. Isso é bem legal. Então, obrigado pelo convite. Bem interessante e poder contribuir. Espero que o pessoal tenha gostado aí também. Com certeza, com certeza. Falem pra gente também se gostaram aí. Então é isso. Esse é o nosso episódio. Obrigado por ter assistido até aqui. Acompanhe outros episódios, tem muitos episódios muito bons também, com pessoas também excelentes. E tá tudo à sua disposição aí. Obrigado. Um abraço.